Quando se trata de projetar uma casa, a segurança é um item fundamental que não pode ser negligenciado. No entanto, muitas vezes a busca por segurança pode parecer conflitar com a estética e o conforto. Felizmente, na arquitetura contemporânea, é possível integrar medidas de segurança que não comprometam o conforto e a estética. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nesse tema e descobrir como é possível criar uma casa mais segura sem sacrificar o conforto e a estética, aproveitando ao máximo a arquitetura para gerar segurança aos seus moradores. A harmonia entre função e beleza é alcançada por meio de soluções inteligentes e criativas, que se fundem perfeitamente com design e arquitetura. Para essa conversa, nosso entrevistado de hoje é o Andrei Casassa, arquiteto e urbanista especialista em tecnologia e sustentabilidade na arquitetura. Seja muito bem-vindo ao Morar Bem, Andrei. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que eu consiga somar e contribuir aqui positivamente com alguma coisa para vocês aqui, que a gente conseguir. Sem dúvida você tem muito para acrescentar. Eu já começo te fazendo uma pergunta bem bacana assim. Como que a arquitetura pode integrar medidas de segurança sem comprometer a estética? É possível a gente aplicar, né, medidas de segurança numa casa e deixar ela agradável, bonita? Como que a gente pode fazer? Então, antes a gente era muito amarrado com questão de eu só posso colocar uma grade, amarrar um cadeado no portão, colocar uma cerca elétrica, alguma coisa do tipo. Hoje em dia a gente já tem uma versatilidade maior. Perfeito. Com os materiais, a tecnologia veio muito forte para ajudar a gente nisso, então hoje a gente tem automatização e a gente consegue ter essa fluidez. Então a gente consegue ter uma flexibilidade maior, um maior leque de opções que a gente pode incluir no projeto para que a gente consiga ter um projeto ainda assim bonito, esteticamente bonito, sem comprometer assim a segurança ou alguma coisa do tipo. E eu acho também que a segurança está muito envolvida não só com a questão de eu não vou deixar um intruso chegar na minha casa, mas também com o uso interno da casa. Por exemplo, um ambiente que precisa ser usado de forma correta, tem que ser dimensionado de uma forma correta para que a gente consiga ter um uso seguro e correto e confortável daquele ambiente. Então também é super possível a gente aliar beleza, uma casa bonita e ao mesmo tempo segurança. É possível. Total. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, os breezes, os musharabis. Então, por exemplo, o breeze, inclusive, a gente consegue, normalmente, para quem não sabe o que são réguas horizontais ou verticais que a gente consegue até, inclusive, às vezes, fazer um movimento entre elas, e aí, normalmente, elas se sobrepõem. Elas têm um espaço entre elas, mas elas se sobrepõem, e isso acaba sombreando uma a outra. E com isso a gente consegue até controlar a entrada de sol dentro do edifício. Então, a gente consegue reduzir a temperatura dentro da edificação. Com isso, a gente economiza ar-condicionado, eficiência energética, isso tudo acaba influenciando. Os musharabis também, que eles são aquelas reguinhas horizontais e verticais, assim, postas juntas, que a gente consegue ter uma vedação visual. Então, a gente tem muita possibilidade. Tem também as chapas perfuradas. Perfeito. Que a gente consegue perfurar elas de várias formas, de fazer até desenho na chapa. Então, a gente acaba tendo uma flexibilidade muito grande com essa. Porque o que a gente vê muito aí, né, acaba que vendo muito, é aquela grade super simples, enxuta. Mas a gente tem outras possibilidades se a gente quiser investir também em segurança e estética. Com certeza. Inclusive, um ponto importante da grade por exemplo, se eu for fazer uma grade, eu quero fazer em montantes. Legal. A gente tentar evitar aqueles montantes horizontais que acaba virando uma escada. Então, por exemplo, se a gente tem um portão, uma grade com montantes horizontais, para uma pessoa entrar em casa fica muito mais fácil. Então, a gente consegue escalar isso daí e subir e passar para o outro lado tranquilamente. E muitas vezes a gente acaba vendo várias casas que parecem até mais prisões, né? Porque ficam com o mesmo modelo de grade. Então, tentar ter outras referências é bem bacana, né? Andrei, quais são os principais desafios enfrentados ao projetar uma casa segura e aí que eu não preciso sacrificar o conforto dos moradores, né? Como é que eu posso projetar uma casa sem sacrificar o meu conforto? Hoje em dia, eu acho que, como a gente tem uma versatilidade muito grande, muita opção de itens, de tecnologia para colocar, de materiais, então eu acho que a estética e o conforto, eles não
muito difícil eles serem prejudicados. A gente tem as possibilidades de fazer diferente. Eu acho que o mais difícil hoje em dia é o financeiro. É conseguir aliar esses materiais, essas tecnologias dentro do bolso do cliente. Entendi. Então, é a gente chegar com o cliente e falar, olha, quais são as suas prioridades, qual é o que você precisa, o que você mais necessita dentro de casa, para que a gente consiga chegar num denominador comum e aplicar isso dentro do projeto. Então, se o cliente chega, por exemplo, eu tenho, sei lá, 10 mil reais para fazer investir nessa parte de segurança. Então, vamos lá, a gente vai sentar com uma empresa de automação, fazer um projeto legal dentro desse orçamento, ver o que a gente consegue automatizar, quais são as preferências do cliente. E hoje tudo é muito automatizado, né? Tudo. A gente não vê, por exemplo, tu falaste no início que a gente, para ter segurança, a gente usava cadeado, as grades. Hoje a gente não precisa ter isso. O alarme funciona tranquilamente. No celular, travou tudo. Fechadura elétrica que aciona até com biometria ou pelo celular. Muito bom. Então, hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande. E assim, com essa quantidade de itens também, a gente tem uma variedade de preços também. Então, por exemplo, o cliente vem e fala, não, eu não tenho tudo isso, eu tenho R$1.000. Ok, a gente vai pensar em uma solução para aquele valor. Então, a gente vai pensar em, sei lá, uma fechadura eletrônica, que ela precisa da senha ou da biometria, ou de pontos de câmera, alguns pontos para a gente conseguir ver a entrada da casa, ou a área da piscina, alguma coisa do tipo. E se não tiver, digamos, eu tenho R$0 para investir nisso, adota um cachorro, entendeu? Que ele dá funciona tudo certo. Também como ele um alarme muito bom. Perfeito. Para tudo a gente tem que dar um jeito, né? Tudo tem um jeito. Mas aí é super possível aliar a estética e a segurança. Muito legal. Que tipos de tecnologias, André, e sistema de segurança podem ser incorporados de forma discreta e elegante em um projeto arquitetônico? Tu falaste das câmeras, né? Hoje a gente às vezes nem vê mais o ponto focal da câmera. Pode ser que seja, né? Exato. Inclusive, antes a câmera era um negócio desse tamanho, assim, que ficava no canto assim da tua casa e todo mundo via. Hoje em dia tem câmera micro que a gente nem enxerga. Então, Alexa, para tudo que é ponto. Exato. Então a gente consegue ter essa opção de câmera e colocar em qualquer lugar. E tem também um que a gente usa muito, já está bem conhecido e tal, é o portão automático, que eu acho assim que é maravilhoso, porque a gente tem assim... Chega em casa, imagina, de noite, hoje em dia a gente não tá... É meio perigoso quase toda hora, né? Mas de noite, que a gente já tem uma visibilidade reduzida por causa que tá mais escuro. Imagina a gente ter que descer do carro para abrir o portão, aí depois volta, entra no carro, entra dentro de casa. Então, tipo, a gente se expõe demais numa situação dessa. Então, é uma coisa assim que é muito útil. E que é um aparelhinho maiorzinho, mas a gente consegue ainda assim esconder, vai estar lá dentro a gente pensa num projeto que a gente consiga com o paisagismo esconder ou com alguma outro elemento. E outro também que eu gosto é a cerca elétrica, porque assim, a cerca elétrica, ela se for colocar uma cerca elétrica no muro dos fundos ou nas laterais, show de bola. Agora, colocar uma cerca elétrica na tua fachada... Meu Deus. Fica puxado, né? Fica difícil. Mas tem hoje em dia que são dois aparelhinhos que ele fica um laser passando de um pro outro. Então, a gente fica de um lado da fachada um aparelhinho e o outro lado outro aparelhinho. E aí, eles ficam se comunicando. A partir do momento que tu interrompe esse laser, um laser invisível, a partir do momento que tu interrompe, o alarme soa e aí tu consegue ter uma limpeza visual, já que a gente não vai ter mais aquela linha passando aqui, aqueles montantes verticais da cerca elétrica. Da cerca elétrica, perfeito. André, então, eu não sei se ficou muito claro, mas na hora que a gente vai fazer um projeto arquitetônico e a gente vai projetar a segurança, é o arquiteto que a gente vai chamar para projetar toda essa parte de segurança também, ou é uma outra pessoa, especialista? O próprio arquiteto pode fazer esse papel de montar essa parte de segurança? O arquiteto também vai ajudar, porque ele vai pensar nos detalhes de tipo, vou conseguir esconder isso daqui aqui, vou conseguir fazer desse jeito, mas uma empresa especializada é sempre importante, é fundamental. É legal aliar, então, a ideia do arquiteto, porque ele já pensa na estética, já sabe onde esconder e chamar a empresa certinho. Exato, porque aí a gente já consegue aliar os dois, ter uma conversa para que a gente consiga ter um resultado que agrade a todos. Muito bom. Andrei, como o layout e a distribuição dos espaços podem ser planejados para melhorar a segurança de uma residência?
O layout, assim, a gente tem a área íntima como uma área, assim, mais dentro da casa, mais fechada, principalmente pela privacidade também, porque a gente não é uma área que todo mundo tem que estar vendo. Então, isso a gente acaba, já no layout, priorizando essa privacidade da área íntima e deixando ela mais reclusa. Isso daí já ajuda. No layout também é interessante a gente ter cuidado em não colocar, por exemplo, sacada ou varanda muito próximo dos muros, ou próximo de objetos ou formas que a gente consiga também escalar. Então, por exemplo, alguém consiga subir até uma meia altura, se pendurar e conseguir entrar nessa sacada, nessa varanda, que ela já está a um passo de estar dentro de casa. Sim. Então, isso também facilita. E, como eu falei antes, a questão do uso dentro de casa, dentro dos ambientes, eu acho que também é fundamental. Então, a questão de acessibilidade, de ergonomia também eu acho fundamental. Por exemplo, uma casa com um quarto no térreo, por exemplo. Uma casa de 2 pavimentos e ter um quarto no térreo eu acho fundamental, porque a gente tem a possibilidade de, digamos, se tiver algum idoso ou uma pessoa com dificuldade motora ou qualquer pessoa que venha se acidentar ou passar por uma cirurgia, alguma coisa do tipo, e fique um pouco debilitado, evitar estar subindo e descendo escada, porque aí expõe ao risco de alguma queda, alguma coisa. Então, tendo esse quarto no térreo, a gente já consegue evitar isso. Legal. A gente já tem esse conforto também, já tem essa segurança maior nessa utilização do espaço. Andrei, uma pergunta aqui que é minha, inclusive, essa pergunta talvez alguém de casa pode também ter. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando apenas de proteger o entorno na minha fachada ou eu tenho como proteger a minha casa nos espaços internos também? Falei de segurança, falei de proteção, eu estou falando ali da minha zona externa, estou falando de gradil, a gente falou aqui de arames, enfim, tudo isso. Ou eu tenho que pensar na parte interna? Pode, deve, inclusive, porque é a parte usável, né? Dentro de casa é onde a gente vai estar lá o tempo todo usando, vai estar a família, vai estar um monte de pessoas que a gente ama e que a gente quer que eles estejam protegidos. Legal. Então, a gente, dentro de casa, a gente tem também a opção de colocar sensores, essas coisas, que a gente consegue estar tendo um controle melhor, automação. Ela consegue fazer uma infinidade de coisas. Praticamente hoje, tudo que a gente tem que se ligue na tomada, que passe energia dentro daquela coisa, a gente consegue automatizar. Perfeito. Então, a gente consegue, por exemplo, abrir e fechar a cortina, a gente consegue acender e desligar a luz. A câmera, por exemplo, se chega alguém perto acende uma luz que não foi você, a câmera aciona e a gente já consegue ter uma visão pelo celular, por exemplo, né? Então, a gente tem E a gente consegue controlar uma infinidade de coisas pelo celular e por comando de voz. Perfeito. Hoje em dia. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de ter esse controle. Então, por exemplo, eu tenho filho pequeno, então eu consigo colocar uma câmera para a gente ter esse controle. A câmera, inclusive, tem câmera que tem alto-falante, então a gente consegue se comunicar com quem está lá dentro. Muito legal. Então, tem muita facilidade. Muito bom. Andrei, quais são os elementos arquitetônicos que podem ser usados para aumentar a segurança de uma casa sem prejudicar a beleza visual? Aí os elementos a gente volta para aquela situação dos brises, dos muxarabis, que a gente tem essas opções de estar vedando, inclusive, só que ao mesmo tempo protegendo. Então a gente protege de uma forma a gente bonita, não fica estética. Como se fosse preso, né? Eu não tenho fica que nem uma prisão, não como fica, tu tinha falado. Essa sensação de estar enclausurado, mas ao mesmo tempo eu tenho ali a minha intimidade. Isso. Aí um gradil, por exemplo, a gente pode pensar num gradil que a meia altura a gente consiga ter uma coisa mais fechada, a visão dos olhos, né? Isso, para que a gente não tenha, para que a gente mantenha a privacidade, mas, por exemplo, na parte de baixo a gente ter uma visão um pouco maior, porque, por exemplo, se eu estou dentro de casa e aí eu vou sair, se eu tiver tudo tapado, eu não vou saber se tem alguém lá fora, então eu posso ser surpreendido. Tendo essa visão ali, a gente tem uma ressalva, a gente já consegue olhar e falar, opa, tem alguém ali. Caso a gente queira vedar tudo pela privacidade, que tem gente que prefere também, não, prefiro vedar tudo, porque quem tem visão de dentro para fora também pode ter visão de fora para dentro. Aí a gente vai ter que ir para as alternativas de tecnologia, né? Câmeras, essas coisas. Muito bom. Andrei, como a escolha dos materiais de construção pode influenciar na segurança de uma residência sem comprometer o designer? Essa daí a gente tem... A tecnologia também está a rodo nisso daí. A gente tem um monte de material disponível para
a gente fazer. Então, por exemplo, hoje a gente tem o vidro, que antigamente a gente via como uma estrutura frágil. Sim. Hoje em dia ele pode ser blindado, ele pode ser duplo, triplo, enfim, ele tem várias camadas para que a gente consiga ter uma segurança mesmo tendo um vidro. Então, as portas de entrada a gente pode trabalhar com materiais mais resistentes, como madeira maciça, ferro. Então, a gente... as dobradiças podem ser reforçadas, a própria parede pode ser reforçada. Incrível. E aí essa parede dupla ajuda até porque entre uma e outra a gente consegue colocar uma lã de rocha, uma lã de vidro, né? E a gente consegue fazer esse isolamento, ou até mesmo um bolsão de ar, que ele já reduz essa troca de calor entre o ambiente externo e interno, a gente reduzindo a temperatura interna da casa. Então a gente tem tudo isso. Com a questão de uso interno da casa, a gente tem os materiais também. Por exemplo, antigamente os pisos externos que a gente usava em área externa, eles eram extremamente rugosos. Então a gente, se alguém caísse, se ralava na certa e era uma lixa. Hoje em dia a gente tem materiais menos rugosos, a gente tem uma aderência muito boa e ainda assim eles são menos rugosos. Então eles têm uma aparência melhor e tem não tem mais esse risco de se machucar tão grande, caso alguém caia, caso alguém tope o pé ali no revestimento. Tem até, inclusive, também essa questão dos materiais, que a gente pode estar indo para os materiais que a gente tem, por exemplo, ainda piso externo. Os impermeáveis, que a gente consegue mudar o uso do espaço, porque a gente teria que, por exemplo, distribuir ralos, ou então uma calha linear no piso para que a gente conseguisse recolher a água que caísse da chuva. Com esses pisos eles drenantes, a gente consegue, no próprio piso, ter essa drenagem da água e ele já supre essa necessidade. E também reduz a temperatura do ambiente. Perfeito. E ajuda, assim, demais É incrível como a gente consegue perceber a expertise, né? A gente está conversando com o Andrei aqui, ele falou de vários materiais, né? De várias soluções, de expertise mesmo do profissional, que chega pra gente e já destrincha aqui com uma facilidade incrível as possibilidades e soluções. É realmente fundamental ter um arquiteto aliado, né? Como tu falaste, a uma empresa, mas assim, um arquiteto, sem dúvida, é uma peça-chave para que a gente consiga chegar num objetivo muito bom. Andrei, quais são as áreas de uma casa que geralmente requerem um pouco mais de atenção nessa hora que a gente vai projetar o sistema de segurança? Tem alguma área específica ou todas são muito equivalentes? Assim, as mais importantes seria a fachada, porque é a porta de entrada, literalmente, para dentro de casa. Então, a fachada ou então o muro, caso a casa seja recuada, não seja direto na rua. E também o setor íntimo, que a gente aquela questão do layout, a gente já tem ele mais resguardado. Perfeito. E o ideal é que ele seja mesmo mais resguardado. Inclusive, teve uma vez que um cliente pediu para que a gente colocasse, tivesse mais segurança nessa área, e a gente optou para que tivesse laje, porque era uma casa de telhado aparente, tivesse laje nessa área do setor íntimo. A gente não queria colocar laje em tudo, mas nessa área do setor íntimo, a gente optou por colocar uma laje mesmo embaixo do telhado. Nossa. Então, a gente colocou o telhado e ainda assim a laje, porque aí, mesmo que uma pessoa consiga destelhar o telhado para entrar por cima, não ia conseguir. Ele ainda tem a laje ali para impedir ele. E o telhado e a laje, de novo, tipo, a pessoa vai falar, mas se eu tenho uma laje, para que eu vou colocar um telhado em cima? Então, vice-versa. Só que esse espaço entre a laje e o telhado, a gente tem um bolsão de ar também. Então, a gente tem uma diminuição de temperatura dentro do ambiente novamente, com essa situação. Perfeito. Muito bom, gente. Muito bom. Eu tô aqui, maravilhada com as possibilidades e soluções que a gente tem para colocar uma casa mais segura. E outra coisa que eu lembrei. Com a questão do uso, acho que os ambientes mais, assim, cuidadosos que a gente tem que ter também é cozinha e banheiro. Porque cozinha a gente está mexendo com objetos cortantes, com equipamentos que aquecem. Então, a gente precisa ter uma organização ali, um dimensionamento certo. Por exemplo, se o cliente chega, olha, eu vou ter 2 pessoas trabalhando comigo na cozinha. Então, a gente vai precisar dimensionar essa cozinha para que tenha 2 pessoas confortavelmente trabalhando ali, sem uma se bater na outra, sem ter o risco de causar algum acidente. A mesma coisa do banheiro, que é uma área molhada. Então, a gente tem que dimensionar certinho para que aquilo ali seja confortável e usual. Então, a gente não pode colocar, por exemplo, um piso
polido dentro de um banheiro. Porque quando a gente fala de segurança, muita gente pode pensar que é simplesmente a barreira que a gente vai colocar para uma outra pessoa não chegar na gente. Mas a gente está falando também de dar possibilidade de uma boa vida para quem está morando ali. Então a gente fala de piso, né, para não colocar o polido, por exemplo, no banheiro, que é aquele mais escorregadio, né, para quem não sabe. Então assim, a gente está falando aqui de materiais que vão nos favorecer no dia a dia, que não vão ser escorregadios ou enfim, que não vão afetar, né, a nossa saúde ali. Andrei, como a integração de sistemas de segurança inteligentes pode contribuir para tornar uma casa mais segura sem comprometer a beleza dessa casa? Aí a gente volta para aquela situação da automatização, que a gente consegue com ela, tudo que está ligado numa tomada a gente consegue automatizar praticamente. Então se a gente tem, por exemplo, a possibilidade de acender e apagar as luzes, se a gente for automatizar a cortina, ela não vai por si só fazer essa automação. Então a gente tem que aplicar um motor lá, prever esse ponto elétrico para o motor também. Então tudo isso entra no projeto arquitetônico para que a gente consiga fazer essa automação. E aí a gente, com essas possibilidades, a gente consegue inclusive, se eu, por exemplo, estou viajando, mas eu não tenho ninguém para cuidar de casa, eu não quero que fique parecendo que a casa está vazia. Eu posso programar, inclusive, para que certos horários do dia a gente consiga estar com uma cortina aberta, depois ela fecha, acende, apaga a luz, liga, desliga a TV. Então a gente consegue ter como se fosse uma vida dentro de casa para simular que tem alguém lá dentro e talvez afastar alguém alguém mal intencionado ou alguma coisa do tipo. Andrei, e aí uma dúvida minha também agora. Quando a gente fala de automação residencial, que é um tema que às vezes não é muito discutido, quando eu falo de automação, custo, é caro? Não é? Qualquer pessoa pode ter automação na sua casa? Ou eu preciso dispor de um valor? A minha obra vai dar X. É 10% do valor da minha obra? É possível qualquer pessoa ter automação residencial? Ou não? Eu preciso ali fazer um cálculo direitinho, um planejamento, porque realmente é um pouco mais caro? Como é que funciona isso? Aí vai depender das prioridades do que o cliente vai querer. Então, por exemplo, se ele quiser uma casa totalmente integrada, com um sistema integrado, que a gente vai ter que passar cabeamento, a gente faz uma central de automação. Então, inclusive é um espaço separado para isso, uma área, um rack, para que a gente consiga fazer essa automação, passar todo o cabeamento. Isso daí, claro, vai demandar uma empresa e um custo maior para que a gente consiga fazer essa automação. Isso daí a gente consegue interligar a casa toda e é aquele tipo de automação que a gente tem na palma da mão, no celular, controlando absolutamente tudo. Então, se eu estou deitado na minha cama, eu esqueci de desligar a luz da sala, eu consigo desligar pelo meu celular. Conforto, né? A gente tem uma flexibilidade muito maior. A gente consegue ter um conforto muito grande nessas situações. A gente consegue, por exemplo, fazer criar cenas de iluminação, para que a gente consiga... A gente pode alterar o nível da luz, né? Com certeza, dimerizar as luzes. A gente consegue, por exemplo, com um comando, às vezes até comando de voz, fazer um ambiente que automaticamente, se for um projetor, a tela baixa, o projetor acende, liga, para que a gente consiga as luzes reduzem, para que a gente consiga já ter um ambiente mais confortável. Então... isso daí, claro, vai demandar um pouco mais de dinheiro, de planejamento. Valores, de planejamento. Mas a gente tem também muitas opções, como, por exemplo, tem eletrodomésticos, tem uma cafeteira que faz o café, então tu só deixa já o café lá pronto, já o pó do café lá dentro. Programa ela, eu vou acordar às 6 horas, então 6h30 eu quero meu café pronto. Então, quando chega lá às 6h30, o teu café vai estar pronto. Muito bom. Então, também tem opções de tomadas inteligentes, que a gente liga um adaptadorzinho numa tomada, e qualquer coisa que tu ligar naquele adaptador, tu vai conseguir controlar pelo celular. Então, por exemplo, eu tenho um abajur. Eu quero conseguir ligar e desligar o abajur com o meu celular, ou com um comando de voz. Eu consigo, com o aparelhinho ligado na tomada e o abajur ligado nesse aparelhinho, eu consigo controlar pelo celular a hora que eu quero ligar e desligar ele. Então, também tem essa opção. E são coisas baratas. Então, não necessariamente eu preciso ter a minha casa toda automatizada. Se eu quiser ali ter um ponto ou outro, tipo a tomada inteligente que tu falaste, eu consigo, não preciso fazer muito investimento financeiro e eu consigo ter ali minha casa de alguma forma automatizada. É possível. Com certeza. E isso é bom também para quem mora em casa ou apartamento alugado, porque para não fazer quebradeira, não gerar obra. Então a gente consegue fazer essa automação com pontuais, né? Que não é tudo interligado, a gente consegue fazer essas automações pontuais
mas que também gera um conforto e uma facilidade assim, muito maior para o cliente. Incrível. Andrei, para finalizar, queria que tu respondesse para a gente o que é morar bem para você. Morar bem assim é um pouco subjetivo, né? A gente que vai muito do gosto e do estilo da pessoa. Mas eu acredito que o profissional, o arquiteto, ele estudou para que a gente consiga aliar o gosto do cliente à funcionalidade, à segurança e ao conforto. Então, eu acho que morar bem é a gente conseguir conciliar conforto, segurança e beleza. A gente tendo essas três aliadas ali, a gente consegue ter um morar bem. Muito bacana, Andrei, muito obrigada por esse bate-papo, foi incrível, eu aprendi muito contigo, tenho certeza que todo mundo que está assistindo aprendeu também, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, eu espero ter contribuído e estou aberto aqui ao que precisar, é só falar. Muito obrigada. Encerramos agora mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio com um novo tema e um novo entrevistado. Não esqueça de acessar a área especial oliberal.com/morarbem para entender um pouco mais desse e outros assuntos. Até a próxima.